Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcólogas. Eu sou a Nathalie Gudaiol. E eu sou a Karina Pirró. E estamos aqui, não vou falar nada, só ouçam essa voz. Tem coisas que o dinheiro não compra, mas para todas as outras existe os boletos. Bom, a maior voz motivacional do Brasil, Nando Pinheiro. Olá! Olha, é um prazer estar junto com vocês aqui, com duas mulheres incríveis. Já fizemos aí uma bagunça no backstage antes de gravar esse podcast. Para mim é um prazer estar com pessoas que trabalham com a mentalidade humana. E hoje, cada vez mais, as pessoas estão doentes. É uma doença coletiva. E ninguém está livre dessa doença em relação à depressão, em relação à crise existencial. Então o trabalho que vocês fazem é fantástico. E estar aqui nesse podcast, para mim, é uma realização. Porque acho que um terceiro ou quarto podcast que eu participo até hoje. Tem vários convites, mas a gente seleciona aquilo que vai agregar valor na vida de outras pessoas. Então espero poder estar contribuindo com cada uma de vocês, com você que está me assistindo. Meu nome é Nando Pinheiro, muitos me chamam de Voz da Motivação, porque eu tenho o maior canal de língua portuguesa de motivação do Brasil, quiçá do mundo, porque tenho um seguidor em Portugal, em Moçambique, também em Angola. Então, através da minha voz, através da minha vida, eu tenho agregado valor na vida das pessoas e mostrando para elas que motivação é motivo para agir. Então, eu sou hoje um atrator positivo. Através da minha voz, muitas vezes as pessoas nem conhecem o meu rosto. Até tirar o óculos aqui, não conhece o meu rosto, conhece só a voz. E aí, eu vou explicar aqui, vou tentar explicar nesse podcast, e pela primeira vez eu vou ter a chance de explicar, porque é muito fácil estar atrás do microfone e ser só uma voz. Então chegou um certo momento na minha vida, com grande experiência, que eu saí do microfone, entre aspas, e fui para as câmeras, colocando realmente a cara a tapa. E isso foi um grande desafio para ajudar as pessoas. Então estar aqui com vocês é realmente muito legal e que vai ser um podcast com conteúdo, vai gerar valor sem dúvida nenhuma. E eu já vi que vocês têm uma vibe eletrizante. Falei, o cara que se consulta com vocês, ou ele fica mais pirado, ou ele sara de verdade. Então, gratidão por vocês ter me convidado aqui, intermédio de uma conexão nossa. Eu estou aqui para responder qualquer pergunta que vocês fizerem dentro da minha profissão, dentro da minha vida, dentro das minhas experiências, do processo. Eu costumo dizer que a vida ela é um processo. Tem que tomar muito cuidado com quem você ouve, quais são seus mentores, qual o conteúdo que você está consumindo, porque às vezes uma pessoa vai te dar uma dica e vai te colocar numa roubada. E eu estou falando isso porque eu tenho um filho de 16 para 17 anos e hoje está na moda essa molecadinha aí. Eu falo molecadinha com o maior carinho do mundo, que eu tenho um molequinho lá, 17 anos, para mim 16, 17 ainda é o meu bebezão. Que ouve de um cara que é jovem também, que não, você tem que ficar milionário com menos de 20 anos, vamos arrebentar. Não vai dar certo para todo mundo e tá tudo bem. E aí vem a frustração, aí vai procurar o psiquiatra, a psicóloga, e aí é o lance da doença que eu falei bem no começo aqui. A gente tem que tomar muito cuidado, quem estamos ouvindo, com quem nós estamos se relacionando, quais os tipos de conteúdos. Hoje tem muita informação, é um lixo de informação, então a gente tem que saber filtrar exatamente aquilo que vai agregar valor para a nossa vida. Na nossa área, a gente costuma falar bastante que uma questão muito importante é a epigenética, ou seja, aquilo que está fora da parte genética, ou seja, nosso ambiente. E você falou, né, de lixo, de conteúdo e de tudo mais. Então, eu vou te fazer uma pergunta relacionada com isso. Vamos selecionar quem a gente com quem a gente está ocupando o nosso tempo, enfim. Você acredita em lei da atração? Total. Eu estar aqui, eu cocriei esse momento. O que é cocriar? É você pensar sobre algo e deixar o efeito universo fazer o seu papel, mas você tem que se colocar em movimento, você tem que querer. Logo, muitas pessoas querem, só que elas ficam, como eu posso dizer, elas ficam sempre conferindo. Será que vai dar certo? Será que é isso?
Será que é aquilo? Quando vai ser? Você causa um efeito Zenão. Você mesmo cria e destrói. Você mesmo cria e destrói. Então, às vezes as pessoas falam assim, por que não deu certo ainda? Porque você ainda tem dúvida, você ainda não está preparado. Então, a lei da atração é o momento certo, na hora certa, a pessoa certa. Tudo é uma conjuntura para que, a partir daquele momento, você receba aquilo que você merece. Se você não merece ainda, de repente você tem um sonho de ter uma casa, um carro importado, milhões de reais ou dólares, é porque você ainda não entendeu que o game da vida não é só receber, é dar também. Então acredito muito na lei da atração, tanto porque no meu canal de motivação eu faço muitos vídeos voltados à lei da atração. Quando eu repito ali, tudo que eu quero, eu tenho, tudo que eu quero, vem para mim, mereço e atraio, tudo que eu quero, sou grato ao universo por ser assim, apenas essas palavrinhas, inserindo imagens de Ferrari, imagem de casa bonita, imagem de mulher bonita, de homem bonito, com shape legal, isso vai criando sinapses neurais. Portanto que você vai assistindo aquilo, você vai cocriar aquilo que você consome. Então tem que ter muito cuidado, mais uma vez, com o que você ouve, com o que você está consumindo, com o que você está ingerindo, quem você está ouvindo os conselhos. Não dá para... Oi, pode falar. Desculpa, vou até te interferir, mas continuando nessa pergunta que eu gostei muito que ela fez, você acredita que as pessoas que não alcançaram aquilo que elas almejam é uma questão da mente? Total. É mente. É mente... Que mente? Olha que dualidade louca. A mente está mentindo para cada um de nós a cada momento. Eu vou repetir. É forte isso. A sua mente, a minha mente, a mente coletiva está mentindo para cada um de nós constantemente. Mas tem um momento que ela vai te dizer a verdade. Agora, qual o equilíbrio? Qual é o filtro? Em quem eu devo acreditar? No coach, nós aprendemos o Self 1, Self 2. Self 1, aquele, né, o anjinho que vai te colocar para cima, vai, você consegue, você vai arrebentar. É o Nando, ali a voz do Nando é a voz do arquétipo do guerreiro, que a minha voz ali eu faço na pegada bem épica. Vamos, acredite nos seus sonhos, você vai conseguir. Eu acredito em você, porque você é uma pessoa incrível. Esse é o arquétipo do herói junto com o anjinho. Aí, mas tem o diabinho. De repente ele está ouvindo ali, com todo o esforço que eu estou lá no estúdio, levando toda a minha energia através da voz, através da minha vida. Estou falando para ele, vai que você vai conseguir. Só que ele está ouvindo ali as minhas palavras entrando pelo ouvido, e no outro, o diabinho falando, não vai conseguir nada, você não pode, você é fraco. Quem eu vou ouvir? Qual a voz que você está ouvindo? Então, sem dúvida nenhuma, começa tudo pela mente. Tudo acontece pela mente. Até as pessoas, hoje, no Brasil, existe um efeito de que as pessoas falam assim, nossa, tem mais mulher do que homem. Tem muita mulher solteira, aquela coisa, né, do machismo que é intrínseco dentro da nossa sociedade. Mas eu acredito assim, a mulher sabe escolher hoje. Ela não quer qualquer cara. Tá? Então ela idealiza esse cara. Talvez nem todas. Mas, por exemplo, você que está querendo encontrar um cara bacana, você tem que idealizar, você tem que colocar no papel, você tem que visualizar qual é o tipo de cara, quem é esse cara? Sem barba, com barba? Como que é a boca desse cara? Que tipo de roupa que ele está vestindo? Como ele se comporta? Como ele se comporta? Como que ele olha? Qual música que ele gosta? Você tem que viajar realmente na maionese, tá? Criar esse cara, esse estereótipo desse homem e também da mulher. Se um cara que está me assistindo agora quer encontrar sua princesa encantada ou o príncipe encantado, que na verdade nem princesa nem príncipe existe, todos nós somos falhos, mas está tudo bem, não existe certo e errado, que existe resultado. Mas eu preciso criar através da minha mente. Para quando eu encontrar, de repente num bar, ou de repente indo nos Correios, e eu encontro essa mulher, eu vou falar, é você. É tudo através da mente. Todas as nossas derrotas e vitórias
acontece pela mente. E eu diria assim, se eu tivesse falando com uma pessoa sobre um par romântico, para que ela imaginasse como ela quer se sentir com relação àquilo. Porque a gente precisa ter muito claro qual o efeito que a gente quer que o outro cause na gente. Sem dúvida. Porque eu acho que é isso que faz uma relação amorosa dar certo. Porque a gente ama o outro por aquilo que ele faz a gente sentir. Verdade. E muitas vezes a gente foca muito nessa coisa da aparência física, sei lá, até dos recursos financeiros, inteligência. Mas como que você quer qual que é a relação que vai existir ali? Porque para cada um isso é diferente. De repente, para você, amor sei lá, e vocês serem loucos e fazerem coisas, e para outra pessoa é uma coisa mais de rotina, não é? Tanto que hoje, até uma polêmica aqui, se fala muito da questão sexual. Mas existem relações que não rola sexo, não tem sexualidade, eles não fazem amor, mas eles se amam. Olha que coisa maluca. Olha e tá tudo bem, e existe, e tá tudo certo. Se isso preenche as pessoas, é uma bolha, não é todo mundo que é assim, eu acho que em tudo, seja na religião, seja na sexualidade, seja no pai e na mãe, no filho, na filha, a premissa, gays, lésbicas, simpatizantes, que mais? Como que é? LBGTQIA+. Tem que ter uma palavrinha primeiro, antes de qualquer nomenclatura, chamada respeito. Eu tenho que respeitar o seu mapa de crenças e você tem que respeitar também o meu mapa de crenças. Nós podemos discutir. Eu posso apresentar algumas refutações porque eu não concordo com a tua crença, mas nós não podemos degladiar, nós não somos inimigos. Existe um treino hoje das pessoas se degladiarem, né? Sim. Muito, acho que a gente está fazendo isso politicamente, está fazendo isso em todos os sentidos. Não vale a pena, não vale a pena. Tanto porque nós somos imagem e semelhança do Eterno. O que ele nos trouxe aqui para esse mundo é a força mais poderosa que existe no universo, que se chama AMOR, amor. Essa força ela é capaz de curar, ela é capaz de ressuscitar, ela é capaz de mover, ela é capaz de cocriar, ela é capaz de ligar a eternidade. Eu só falei 5 coisas que eu lembrei do que essa força pode fazer. E essa força está em cada um de nós. É que as pessoas vivem numa bolha. Por exemplo, eu trabalho com motivo para agir, motivação. Algumas pessoas falam, uma motivação não serve para nada, é uma coisa piegas. Eu até concordo. A motivação, a semântica do nome, é motivo mais ação. Se eu tenho um motivo e tenho uma ação, seja ela positiva ou negativa, ela vai causar um resultado. Tem que ter movimento, tem que ter ação. Quando você assiste lá o Jornal Nacional, o William Bonner fala, hoje no Jornal Nacional, um homem chacina no Rio de Janeiro, um homem matou 15 pessoas. A motivação desse cara foi Y. É terrível isso. Isso não pode acontecer numa sociedade pensante. Só que ele levou ele a fazer aquilo. Agora, o motivo, qual é o seu motivo? Por que você está aqui? Eu descobri, vou chamar você de Nath. Isso. Nath, ó, a intimidade já. Atenção, Nath, prepare-se. Estamos te chamando de Nando? A partir de agora. Nath, eu descobri por que eu estou aqui com apenas 35 anos de idade. Eu falo apenas, não na questão diminutiva da idade, mas com um certo... Nossa, poxa vida, poderia ter sido antes. Poderia ter sido com 15, poderia ter sido com 10 anos, poderia ter sido com 3 anos de idade. Eu tive que passar pelo processo da dor para descobrir o porquê que eu estou aqui, que é, através da minha vida, através da minha voz, tirar pessoas que estão na escuridão e trazê-las para a luz. É isso que eu faço. O que você é? Motivador, locutor, ator? Eu sou tudo isso misturado no liquidificador, mas tudo isso não faria sentido se não fosse
tirar as pessoas que estão na escuridão e trazê-lo para a luz. Somos 3, então, aqui. É um propósito. A propósito, 35 anos, 2015, eu descobri esse chamado. E quando você recebe um chamado, cara, grana, carro, mulher, cachaça, é só um plus a mais. Se faltar isso, não vai fazer diferença nenhuma. O que não pode faltar é o teu propósito. É aquilo que você nasceu para fazer. E cada um de vocês que estão me assistindo agora, você nasceu com esse chamado. Demorei 35 anos. Talvez você está com 50, você descubra amanhã. Mas o que realmente é? Eu posso dar uma dica. Se o que você faz não agrega valor na vida de outra pessoa, tem alguma coisa errada aí. Deixa eu falar uma coisa. Você falou de propósito. E, por coincidência, hoje, eu atendi uma paciente e a primeira consulta dela, que faz mais ou menos 1 mês e meio, ela falou que ela estava muito perdida. E aí, hoje, começou o atendimento e eu perguntei para ela, me fala uma coisa, vou te fazer uma pergunta nada a ver. Me fala como que você era, quais eram as suas características quando você era criança. E aí fica a dica para quem está ouvindo a gente. Fala a característica sua natural. Ela falou, eu sempre fui muito flexível, uma criança que as pessoas procuravam para me contar as coisas. Eu acho que eu sempre fui uma ótima ouvinte. E ela falou mais uma característica, gosta muito de pessoas. Eu falei, você falou que você estava perdida. Qual profissão você acha que combina com essas características que você tem desde pequena? Só fazendo perguntas. E ela... As respostas já estavam nela já. Eu já sabia até a resposta, eu só perguntei para ela ouvir a resposta. E saiu a lágrima do olho, ela, psicologia. E aí, mas aí encheu o olho mesmo, sabe? Eu falei, por que você não tá fazendo psicologia? Daí ela, vem com os medos. E aí eu falei, você sabe que você me procurou dizendo que você tá perdido e você sabe o que você quer, você só tá com medo, né? Então, a gente estava falando inicialmente do quanto, muitas vezes, tem a voz, você sabe o que você quer fazer. Mas a outra voz diz que vai demorar. É o ladrão de sonhos. O medo é o maior ladrão de sonhos que existe no planeta. E você falou a questão da criança, hoje... Não existe coincidências, tá? A lei da atração, quando você entende o porquê da vida, você acredita que tudo está conectado. Tudo é uma coisa só. Tudo é um só. Não existe passado, presente e futuro. Está acontecendo agora. O agora é importante. A minha tia, antes de vir nesse podcast, ela me mandou, tia Helena, inclusive quero mandar um grande abraço para a tia Helena, querida, Helena Pinheiro. A Helena Pinheiro, ela me mandou aqui. Ela está na casa da minha mãe está passando um probleminha de saúde, mas já recuperada, já está se recuperando, graças a Deus. Meu pai também está com um problema gravíssimo aí, está com câncer de próstata, mas está se recuperando. Olha que coisa maravilhosa. Eu não vou pintar negatividade para meus pais, quero o melhor para ele, o amor cura. Se depender de mim, já está todo mundo curado. O que eu posso dar é amor, não sou médico. Tem que saber as suas limitações também. E tenta dar remédio sem amor pra você ver se... Exatamente. Olha que coisa fantástica. Ela encontrou um caderno meu. Olha esse caderno aqui, ó. Um caderno, tirou foto do meu caderno, que todas as minhas coisas de infância estão com minha mãe. 14 de maio de 1993. Direto do túnel do tempo. Às 10 horas e 24 minutos. Se não me engano, 93 eu estava na 6ª série. Mais ou menos na 6ª série. Fernando, né? O meu pseudônimo é Nando Pinheiro, meu nome é Fernando Pinheiro. Olha, te acho um garoto super simpático e meigo. Continue desse jeito. Algum dia alguém vai te dar 1000 motivos para chorar. Realmente alguém já me deu 1000 motivos para chorar. E alguém vai te dar 1000 motivos para sorrir. Então já tive essas duas pessoas na minha vida. 1000 motivos para chorar e 1000 motivos para sorrir. Então essa mina aqui, sem ela saber, Cris Lane, te curto pacas. Então, Que legal. Então eu com 13 anos de idade, eu já era um carinha legal.
Já queria o bem, né? Eu já queria o bem. Então ali era Deus, o universo, o mestre dizendo, ó, essa é a pegada. Esse é o movimento, filho. Só que você não tem a malícia, você não tem o processo das dores, mais porrada, para você ter esse discernimento e com 13 anos falar assim, não, eu vou salvar o planeta Terra. Porque é isso. Porque esse é o propósito, tá aí, né? Tá aqui. E a mina, pô, eu falei, hoje eu fiquei contente, que eu falei assim, caraca, olha que coisa, a minha essência aqui, ó. E acontecem coisas na nossa vida, na sua vida que tá me assistindo agora, que vai nos desviar desse propósito. Então, de repente, não tô aqui colocando igreja, religiosidade, eu tô falando de princípios, eu tô falando de Jesus, tô falando do que é certo e errado. O mal sempre será o mal. O bem é o bem, é melhor no bem. O game do bem é muito melhor. O Pablo Marçal, que nós tivemos a oportunidade de palestrar junto, na verdade ele fez uma palestra, estava apresentando um evento antes da pandemia. Eu estava assistindo até um stories dele, ele falou uma coisa incrível. Uma coisa surreal. O diabo, ele sabe que ele vai perder. Olha que coisa louca. O diabo sabe que ele será derrotado. De todas as formas. Ele sabe que o final dele é a derrota. Só que todos os dias ele insiste na missão dele. Que é corromper você, eu e todos nós. Ele não desiste, mesmo sabendo que ele vai ser derrotado. E você, que é imagem e semelhança, por que você está pensando em derrota? É forte. Você é filho de Deus, imagem e semelhança do Pai. E você pensa em derrota. Você já tem vitória. O bem sempre vencerá o mal. Vou repetir. O diabo nunca vencerá. O mal nunca vencerá. Mas você não acha que esse mal existe justamente por um propósito? Porque pensa assim... A dualidade. Sim, e a partir do momento que existe esse mal, ele, de certa forma, contribui para o bem. Não é? Com certeza, porque, com certeza. Ele acaba contribuindo para o bem, porque muitas vezes você deseja sair daquilo e você consegue encontrar a luz, e talvez se não tivesse sido o fato de ter existido esse evento, essa, enfim, desmotivação na sua vida, seja lá o nome que você quiser dar, você não teria buscado essa luz. Então, de certa forma, todo esse mal, ele vai contribuir para o bem, porque é o caminho natural. E você já falou em um dos podcasts que você já fez aqui com diversos convidados, que eu já acompanhei alguns de vocês, você fala exatamente isso, a dualidade, o dia e a noite. E a noite. A primavera, o verão, o outono e o inverno. Existe um ciclo, existe um processo. Vou voltar lá atrás. Meu pai, quando tinha 8 meses na barriga da minha mãe Maria de Lourdes Pinheiro, 8 meses, meu pai, que se chama Davi, só sei que o nome dele é esse, chegou para minha mãe e falou, tira, não é meu filho. E queria bater na minha mãe. Graças a Deus minha mãe estava rodeada de amigos, ia dar um pau no meu pai lá se ele levantasse a mão para ela. Ele falou, não é esse cara que eu quero para minha vida. Imagina na década de 80, uma mulher grávida sem o marido, era uma coisa terrível. Você que está me assistindo, que tem tua mãe e tua avó, você pode perguntar para tua mãe e para tua avó naquela época, se ela tiver essa idade entre 50 para cima, que a mulher era discriminada. A mulher que tinha um filho, que ela não tinha um marido, o machismo já imperava naquela época, graças a Deus isso mudou. A mulher hoje fazendo seu papel maravilhosamente e merece muito mais. Estamos gravando aqui um dia que antecede o Dia Internacional da Mulher. É uma salva de palmas para essa mulherada. Se nós estamos vivos hoje, todos nós devemos uma mulher, uma guerreira. Então veja bem, minha mãe não aceitou, falou, sai fora, Davi, não apareça nunca mais. Só que quando minha mãe me teve, eu tive uma patologia chamada icterícia, que a criança nasce amarelada. Nós tínhamos um tio que ele era cego. E quando nasce amarelada, você vai lá tomar o banho de sol,
né? Banho de laser, não sei se é laser, se é sol. Você fica na estufa. E colocaram duas coisas no meu olho. Colocaram lá o óculos só para as pessoas contextualizarem, como se fosse um óculos de natação. Justamente para não cegar a criança. Sim. Mas não contaram nada disso para minha mãe. Por isso que 99% das coisas que a gente pensa que vai acontecer, nunca vai acontecer. 1% pode ser que aconteça. Minha mãe chegou lá, pum, nasceu cego, tem tio. Minha mãe teve não sei como que fala isso na psicologia, Surto. choque. Teve um surto, ficou maluca. Minha mãe ficou maluca. Minha mãe teve que tomar remédio tarja preta. Então, depois que ela saiu do hospital, então ela não teve como me criar. Eu fui criado pela minha avó, que é a mãe dela, e um marido da minha avó, que era o segundo casamento. Não tinha nenhum grau de parentesco comigo, não tinha sangue. Com 1 ano de idade sendo criado pela minha avó, eu chamei esse cara, que era o marido da minha avó, de pai. E ele tomou uma das decisões, na minha opinião, dos mais corajosas que um homem pode ter, não tendo um filho, assumir um BO de um outro cara. Esse é homem de verdade. Isso é homem. A gente fala muito de sexualidade. Hoje tem a questão, como eu falei, mais uma vez, tem uma simpatia enorme pela questão de você escolhe ser o que você quiser hoje, tá tudo bem. Esse rezou na ação, né? E eu te falo. Tem gente que reza em oração e não reza em ação. E eu te falo, até para pegar um link aí. Pega aqui o meu pai, vamos pegar a história do meu pai, tá? Ele me assumiu lá, o meu pai, que na verdade que é o meu pai de criação. Hoje nós temos aí gays, né? Do mesmo sexo, duas mulheres tendo filhos ou fazendo uma adoção, homens, 2 casais fazendo adoção. Tem muito gay que é mais macho do que muito homem. Uhum. E tem muita mulher que é muito mais macho do que muito homem. Isso aqui eu não estou jogando confete, eu estou falando a realidade. Uhum. O meu pai de criação, ele foi muito macho com a idade dele. Com seus 28 anos de idade, na verdade ele tinha 30 anos de idade naquela época. Assumiu um BO. A minha avó já tinha 4 filhas, ele assumiu mais 5. Esse cara é maluco. Mas não é maluquice. Ele ouviu. Vamos voltar lá, que a gente começou no começo aqui, né? Uhum. No Podcólogas. Ele ouviu o anjinho falando: pega a criança, dá um jeito nele aí, dá uma instrução. É você. Dá uma instrução pro menino aí. Dá uma instrução. Meu primeiro mentor foi meu pai, de criação. Se ele tivesse ouvido o Capetinha, não, Carla, você já tem 4 filhas dessa mulher aí, cada um, ema, cada um com seus problemas, deixa esse moleque aí. Uma ainda estava doente, né? Exatamente. O que aconteceu? Passou um tempo, 2 anos, minha mãe se recuperou, graças a Deus, dos remédios, só que minha mãe também teve uma decisão de mulher. Tem mulher que é mulher ao cubo. Olha, já que o Fernando já tem o seu pai, já que ele já tem a mãe dele que criou desde os 2 anos, diga-se de passagem, nunca vou abandonar meu filho, é melhor deixar a história acontecer. Uhum. Porque talvez se minha mãe tivesse me resgatado, Tem uma quebra aí, né? talvez eu não estaria sentado aqui com vocês. O multiverso seria outro. Sim. A gente fala de multiverso, isso é real. Se ela tivesse tomado apenas uma decisão, o filho é meu, eu quero criá-lo, Você entende que decisões são extremamente importantes? Então, quando nós falamos de lei da atração, de psicologia, quando nós falamos de propósito, qual a responsabilidade que eu tenho com o outro? Qual é a responsabilidade? Tem muita gente que está brigado com a mãe até hoje. Às vezes a mãe fez uma besteira, sei lá. Eu falo isso na minha palestra de motivação, de autoajuda, enfim, que eu chamo de show lestra. A minha palestra é um show. Eu imito, eu danço, eu canto. Vocês viram aqui nos bastidores. Mas o que acontece? A questão toda que eu falo na minha palestra esquece tudo, a mágoa que você tem dessa tua mãe. Ressignifica isso. Ressignifica. É preciso ressignificar. Por quê, Nath?
Porque se essa mãe ou essa tia, ou foi a mãe do leite, vamos dizer assim, não tivesse te alimentado nos 4 ou 5 primeiros dias, você morria. Tava aqui. Então nós somos dependentes de pessoas. Nós dependemos de outras pessoas. E ninguém te deve nada, absolutamente nada. As pessoas fizeram aquilo porque elas que tinham amor envolvido. E a vida passa. Você tem que entender quais são as dores da tua mãe no passado, quem criou ela. A gente fala muito isso na constelação familiar, que é um outro papo que a gente pode ter aqui numa outra oportunidade. Então, mágoa de mãe e pai está na Bíblia. Honrar pai e mãe. Se o pai é um bandido, a mãe é uma bandida, não importa, é tua mãe. É o teu pai. Você é um outro ser. Não seja aquilo que te fizeram. Eu já falei isso. Se fosse natural, não precisava ser mandamento, né? Pô, Cara, é porque em algumas famílias você tem que superar mesmo. tem que superar. E eu vou te dizer, que legal que aconteceu tudo isso comigo. Hoje eu tenho essa consciência. Que legal que meu pai... Eu nunca demonizei o meu pai, o Davi. Nunca demonizei ele. Talvez ele tinha a razão dele. Os medos Os dele, medos. a idade. É errado bater numa mulher? Claro que é. Totalmente errado. Se ele realmente tivesse batido na minha mãe, é Lei Maria da Penha. Naquela época talvez não existia. Mas tem que ser preso, pagar pelo crime, depois volta para a sociedade. Só que, quais eram os traumas do meu pai, do Davi? O que ele passou na vida dele com o pai dele? O que ele viu? Eu não sei. E se você tivesse vivido os traumas dele? Total. Você seria diferente? Eu só sei que ele devia ser muito mulherengo. E eu peguei um pouco desse DNA dele, entendeu? Então nem tudo é flores. O meu pai de criação me pediu 3 coisas. Ó, como é respeitar. Tudo isso que eu estou falando tem a ver com mentalidade e com crenças. Existem crenças que te colocam para baixo e crenças que te colocam para cima. Isso. Meu pai de criação me fez 3 pedidos. Tuca, ele me chama de Tuca. Tuca. Não é nem Fernando, nem Nando, é Tuca. Tuca, meu apelido. Nunca faça uma tatuagem. Cara, eu sou maluco por tatuagem. Nunca fiz uma. Nunca. Em respeito ao meu pai. Faz uma de rena. É, de rena pode até ser. Não, mas esses dias eu cheguei em casa, eu cheguei na casa dele, eu falei, pai, pode quebrar aquela promessa, né? Ah, agora você tem 3 filhos, você já é um homem de barba, você pode fazer o que você quiser. Eu farei uma tatuagem em homenagem a ele, vou escrever o nome do meu pai e da minha mãe no meu braço. Não é o momento ainda, mas ele pediu, não faça tatuagem. Segundo, não use droga. Cocaína, maconha, LSD, essas paradas todas. Ele já me dava um ensinamento lá quando eu tinha 12 para 13 anos. Isso enraizou em mim como se fosse eu gosto do Wolverine, o adamantium do Wolverine. Eu sou o Logan. Eu falo pra galera da minha palestra, eu saio. Eu sou o Logan, o Wolverine. Agora é o personagem aqui. O Wolverine é constituído de adamantium, que é um metal inquebrável. As garras dele é de adamantium. Eu fui constituído dos ensinamentos do meu pai. Toda a minha vida, que a gente chama de valores. Eu sou constituído de valores de uma outra pessoa que me passou esses valores. Da mesma forma que passaram através da Bíblia valores que uns cumprem, outros não cumprem. E tá tudo bem. Só que meu pai me revestiu de valores. Primeiro, não faça tatuagem. Segundo, não use droga. Eu vou até contar um caos aqui da questão droga. Fui tentado sim, quando eu estava no Japão. Vou contar uma história rapidamente. E a terceira coisa, nunca tire nada do que é de outra pessoa. Do outro. Isso é roubar, né? É roubo. Ele falou meio que no tapa de pelica, né? Ele não falou não roube. Ele falou assim, ó. O que é do outro é do outro. O que é seu é seu. E por isso que eu brigo muito pelo que é meu. Às vezes... isso não tem um pouco a ver com inveja também? Porque você não acha que às vezes quando você fica focado em desejar o que é do outro, você, ao invés de usar a sua energia para canalizar aquilo que você quer, você fica usando a sua energia para que o outro não tenha. Nunca tinha pensado dessa forma. Então já... Tipo, é tirar o que é do outro, entende? Porque o que é seu tem espaço para Agora, todo mundo. o que o meu pai quis dizer, eu nunca perguntei isso para ele, porque acho que o que o sábio diz... O assistente ou o aprendiz, ele tem que interpretar.
Ele não tem que ficar, mas por que isso? Ô mestre Miyagi, por que isso? E o mestre Miyagi só vai falar assim, ó, pra cima e pra baixo, não é que ele fala? Pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Vai pintar na casa aí que isso aí é karatê. É exatamente isso. Então, meu pai constituiu de valores. Mas voltando à questão da droga, eu estava no Japão, morando no Japão, morando em Tóquio. Pô, rolou lá uma vibe legal e uma russa, não, uma romena, uma loira gigantesca, devia ter 1,90 m naquela época. Eu trabalhava numa emissora de rádio tal, e trabalhava em televisão, então era, pô, um cara famoso no Japão. Tanto que quando eu voltei para o Brasil, eu tive que reconstruir essa questão de ser, entre aspas, famoso ou conhecido aqui no Brasil. E hoje eu posso dizer, pô, se eu conseguir lá, eu sei o caminho, então eu posso fazer aqui também. Claro que o processo foi muito mais doloroso, muito mais difícil. Mas lá, em 5 anos, eu consegui me tornar conhecido entre a comunidade, os 300 mil brasileiros. E quando trabalhava em rádio e televisão, trabalhava na Globo Internacional, na Record Internacional, na Copa do Mundo. Eu fiz Copa do Mundo lá em 2002, quando o Brasil foi campeão da Copa do Mundo. Ai, que delícia, hein? Lá vai o Brasil é pentacampeão mundial de futebol, amigo. Então tava tudo lá, tava vivenciando aquela delícia. Com 22 anos de idade. Só que grandes poderes, grandes responsabilidades. É o Homem-Aranha, o tio Ben. É o que o tio Ben falou pro Homem-Aranha. Grandes poderes, responsabilidades. Imagina uma mulher que nem você, assim, linda, maravilhosa, romena. É você, bem parecida, hein? Você tem 1 metro e quanto? 65, tá bem longe. Uns 20 centímetros a mais. Uns Mas 20... sentada, né? Você imagina com aquele salto. Nossa! Meu, a mulher tava com um batom vermelho, gata, falando em inglês, troubles and throttles, falando, tudo. E ela falou assim, chegamos num momento, assim, numa mesa como essa, lembra como se fosse hoje. Olha que coisa louca. Tinha outras pessoas no ambiente, só que ela estava focada em mim. O mais jovem, tal. Ela devia ter uns seus 27, tal. E ela pegou um pó branco e meteu na mesa, assim, ó, viajando na maionese. Um cara, filho de zelador, um cara inocente. Nunca tinha visto droga na minha vida. Entendi que ela ia dar uma fungada. Nada contra quem faz isso, cada um faz o que quer da vida. Só que ela disse o seguinte, ela queria fazer uma troca comigo. Ela falou assim, I want to make love to you, né? Eu quero fazer amor com você, mas, entre linhas, tinha que experimentar aquela, desculpa a palavra, aquela parada, que não é a parada que eu ia falar aqui. Eu falei, never for my father. Qual a visão que tinha? Meu pai, velho. Independente se a mulher é linda, gata, ia ter uma noite maravilhosa com ela, uma primeira estrangeira que eu ia ficar na vida. Mas tem que quebrar valor pra chegar lá. Não dá, mano, não dá. Tipo, não dá. E aí o que eu fiz? Dei linha. Então é isso que o papel do pai é isso. É instruir. É dizer, ó, se você for para esse caminho, você vai se arrebentar e não conte comigo. Meu pai falava, meu pai sempre foi muito sério. Eu vou só voltar uma coisinha nessa história, aproveitando esse ganchinho, tá? Justamente nessa forma que ela se apresentou, que algumas pessoas se apresentam à nossa vida e a gente pode, na primeira frase da pessoa, saber que o relacionamento não vai ser legal. Não vai ser. Então, se você mentaliza, como você disse, a pessoa que você quer, não é uma mulher que chega pra você pondo uma carreira de cocaína, desculpa. Ou que, sei lá, né? Coloca uma imposição pra É. estar, não é isso? Exatamente, né? Ela impôs, assim, ela impôs, tipo ela assim, impôs. olha, eu vou fazer alguma... Se rolar, chega a ser... seja o que for, chega né? um joguinho infantil, talvez... Exatamente, E é o nossa. que acontece hoje em muitos relacionamentos. Vamos abrir o leque aqui? Vamos abrir o Sim. leque? É o que acontece em muitos relacionamentos. Às vezes a mulher... literalmente, tá? Tanto homem quanto a mulher, é mais fácil a mulher. A mulher não faz amor com o marido dela por questão de joguinho. Ó, eu sei que isso pega nele, é o que ele quer mesmo. Não, mas eu acho que isso começa desde antes. Você sabia? acha? Eu acho, sabe por quê? Quando você... É que hoje não tem mais isso, mas Sim, quando sim. eu era novinha,
adolescente e tal, quando você assinava Capricho, Oh, toda teen, era o que a gente tinha, porque a gente Sim, tinha sim. vergonha de chegar na mãe e perguntar uns negócios. Então, sei lá, a referência que você tinha era isso. E naquelas revistas, tava escrito, tipo assim, você gosta de um menino? Então não fala com ele. falava Depois isso. que você beijar o menino, não olha pra cá. Como que você não vai olhar? Porque você tá ali, aí você faz o quê? Tipo, não tem. Porque se ele souber que você gosta dele, ele vai te sair. deixar. E aí eu Aff, acho que você cria Era um uma doutrina, negócio. era uma doutrina. E existe até hoje, porque assim, não é incomum que apareçam cortes pra mim no, né, de podcast, assim, no TikTok, de meninas novinhas falando isso. Tipo assim, se você quer 3 coisas que vai fazer um cara te ficar louco por você, não dê atenção pra ele, não demonstre pra ele que você está disponível. E não é justamente o contrário, porque vamos lá, você quer ficar com uma garota. Você vai lá, você chama ela de jantar. Pra jantar, ela vira e Ela fala te assim, não ignora. posso. Hoje não dá. Aí você vai tentar mais uma vez. Você fala, no sábado. No sábado também não posso. O que você entende com isso? Nossa, ela tá apaixonada? Não, Ou de não, jeito ela nenhum. não quer sair Ela não quer nada comigo. Depende da idade, né? É. Não sei. Não Gente, sei se o moleque. não é possível. É um negócio que assim, não faz... Mas a gente aprende Mas isso. na roda dos homens também rola mais ou menos essa lenda urbana, que é o seguinte, quanto mais você é atencioso com a mulher, parece que você acaba sendo o bobo da corte. Rola uma parada assim. Por exemplo, eu vou dar um grande exemplo. Eu já falei aqui nos bastidores pra vocês, eu fui casado durante 23 anos. Primeiro aqui, não sou santo, eu sou um ser humano, aprendi com os meus erros na vida e não está escrito em nenhum lugar do que eu faço hoje de motivar pessoas que eu preciso seguir uma cartilha de deveres ou até mesmo exemplos a serem seguidos. Existe o Nando do YouTube, que é o cara da voz, o arquétipo do herói, você vai conseguir, porque é isso que está dentro de mim. Eu acredito que realmente que você vai conseguir. Mas existe o ser humano, o Fernando Pinheiro, o Tuca, enfim. Nós somos bipolares, tripolares e tá tudo bem. A questão toda é o seguinte, eu fiquei 23 anos casado com uma pessoa maravilhosa, a gente tem uma relação fantástica. Hoje, eu passei para o psicólogo, quando você separa, a porrada é grande. É uma vida, né? São 23 Cara, anos. 23 anos é como você... Imagina alguma coisa que você gosta na sua vida, uma parada que você não quer deixar, o seu pior pesadelo é perder isso. Foi exatamente isso que aconteceu na minha vida. Cara, saiu de casa a mulher, os filhos, aí quando fechou a porta, ficou eu e as minhas dores e culpas. Você tá me entendendo a pegada louca? Por isso que aconteceu, se eu não tivesse o condicionamento mental que eu tenho, eu tinha pensado em fazer um monte de besteira. Só que eu falei, tempo ao tempo. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Eu tenho que aprender através da dor. E eu só aprendi através da dor. Desde a minha infância eu venho aprendendo através da dor. E é por isso que eu falo, eu sou a voz da motivação, porque eu passei muitas dores na minha vida. Na barriga da minha mãe, aos 8 meses, eu fui rejeitado pelo meu pai. Minha mãe ficou maluca. Depois fui criado. Fui pai com 16 anos de idade, 17 anos de idade, muito jovem. Minha primeira namoradinha, eu fui lá e... Por quê? Porque eu tinha síndrome do abandono. É intrínseco dentro de mim. Então a questão toda é conheça-se a ti mesmo. Então a partir do momento que eu entendi esse game, mas eu cometi erros, como qualquer ser humano comete erros na vida. Mas eu sempre ouvi as pessoas falar assim, aqui se faz, aqui se paga. E paga mesmo. É real. Às vezes você tá fazendo uma parada, ninguém tá vendo, tá tudo bem. Você tá lá na vibe. Uhul, E a vida. vamos curtir o momento. Calma, take it easy. Escolha bem esses momentos, porque vai chegar a conta. E eu posso dizer com tranquilidade que eu paguei todas as minhas contas devidas das besteiras que eu fiz na vida. E foi muito bom ter feito essas besteiras, porque, como eu disse, eu não aprendo pelo amor, eu aprendo pela dor. Pelo menos comigo foi assim. Então chegou um momento que eu separei, eu entendi o seguinte: os opostos que se atraem, pode até ser, porque é o que falta na gente. Mas não são crenças opostas, Exato. né? A gente precisa ter princípios e caminhar para o mesmo... Agora, o que é melhor? Os iguais se atraem. Sim. Você está junto com uma pessoa que entende quem você é, deixa ser quem você é. Então, quando eu conheci, eu estou contando tudo isso, quando eu conheci a minha noiva, a The Girl, eu chamo ela de The Girl. O nome dela é Juliana, mas nunca chamo ela de Juliana, é The Girl. Por causa dos The Boys da série? Não, ela teve muitos The Boys, mas não é nem por isso. É porque ela fazia muito inglês.
E aí, às vezes eu ligava pra ela, onde você tá? Ah, eu tô no inglês. Falei, porra, tu é the girl mesmo, hein, meu? Você é a garota, porque você só quer saber de falar língua estrangeira. E aí, ela entendeu, e depois que eu separei, de todas as mulheres que eu fiquei, assim, na boa, entendeu que não adianta, assim, eu sou taurino, eu já sei do meu perfil comportamental, eu sou taurino, nascido dia 23 de abril, filho de São Jorge, eu não gosto de que ninguém me controle, eu não gosto que... É da minha pessoa, tá? Eu não gosto de, é isso, imposição, detesto isso, você tem que me deixar livre. Sabe, livre, leve e solto? Se você me deixar livre, que nem um passarinho... Pensei em passarinho, abriu a gaiola, você fica, né? Cara, eu volto pra você quantas vezes forem necessárias. Mas a partir do momento que eu entendo que eu estou sendo pressionado, eu vou falar pra você, foi muito bom enquanto durou. Ou você vai falar pra mim, foi muito bom enquanto durou. E tá tudo bem. Só que todas essas minas que eu ficava... É a primeira coisa, né? Não, vem pra mim, que, pô, o cara canta, o cara tem a voz, o cara é engraçado e tal. Pô, eu sei dos meus talentos, eu sei que eu consigo conquistar pessoas através daquilo. É hipnose, é hipnótico. Se eu usar essa parada pro mal, eu engano uma porrada de mulher. É real, gente. Sim, porque... Como vários outros caras empatia, e como várias outras mulheres que são incríveis. Você vai falar assim, nossa, que mulher. Até a mulher vai falar. A mulher acaba... Eu converso muito com a minha noiva. Nossa, que mulher incrível. Que homem incrível. Que isso. Eu sou apaixonado pelo Tom Cruise. Eu acho o cara fodástico. Um cara que eu gostaria de superar. Não ser, mas superar. Pô, o cara pula de paraquedas. O cara faz um regaço. O cara tá com quase 60 anos. O cara tá com um cara de 35. Ele é um vampiro, incrível, né? cara. Não tem Porra, o que cara falar. top, velho. Não é imitar, não é ser igual. É superar. As pessoas falam assim, nunca vai ter um Ayrton Senna, nunca vai ter um Pelé. Porque ninguém bateu no peito e falou, respeito a história desse cara, acho os caras surreais, respeito muito, mas eu vou ser melhor do que esses caras. Porque eu sou Beltrano, fulano de tal. É isso. E quando eu descobri que a minha noiva deixava ser quem eu era, ela chegava assim pra mim, eu sei que a gente tava se pegando, né? Ela falou assim, eu sei que você saiu com fulana, inclusive a minha amiga que ela me falou, não precisa mentir pra mim. Fala que você tava saindo com ela, não tem problema. Eu quero que você seja real. Caramba, existem pessoas assim. Existem pessoas que aceitam. Eu posso conversar com você. Preciso mentir, né? Eu não preciso mentir. Então, isso que é do caramba. Porque aí você acaba sendo você não precisa ter uma máscara, você não precisa se colocar para baixo para agradar outras pessoas. Então você tem duas escolhas. Não faça, você pode não fazer e não ser aquilo que você é. Você pode fazer, ser aquilo que você é, ou você pode omitir e, pior ainda, continuar no erro. Então, nós começamos a nos relacionar em começo da pandemia, no dia 17, quando começou a pandemia praticamente. Foi De dia março? 20. Dia 17 de março. Caramba. E estamos até hoje. Mas porque a relação é assim. Mas eu acho que é isso que faz É funcionar. Em tudo. Eu acho que a gente gosta no outro de poder ser a gente mesmo, até de amizade também, porque se você percebe que você tem um amigo muito julgador, que você fala alguma coisa, a pessoa vai lá e te poda, a pessoa não sei o quê. Eu e a Karina, a gente tem uma conexão, porque o que ela, vamos, não sei o quê, eu trago umas dela, vamos, põe aí, né? E aí, eu sinto que eu posso ser que eu posso falar qualquer coisa, e tanto que uma vez, quando eu tava passando por um problema, eu liguei pra ela e falei, eu tô com vergonha de falar, ela falou, amiga, vergonha do quê? Não sei o quê. E eu consegui contar uma coisa pra ela que eu não contava, assim, pra ninguém, que tinha vergonha. Mas eu acho que é por isso, assim, eu me sinto num lugar que eu não preciso ser perfeita, eu só posso ser eu. Total. E outro detalhe, aí, pelo processo, tudo. Ainda, minha amiga. Maravilhosa, maravilhosa. Vocês são incríveis. Deu até pra ver no backstage, vocês alegres, cantando, na bateria ali. Eu cheguei já entrando na vibe. Energia positiva atrai energia positiva. E eu falei isso pra ela, incrível, eu encostei nela na porta e falei assim, existe Existe uma coisa energia. mais, Tem. Porque assim, você entrou na nossa conexão como no que segundo, pode? né? Tipo assim, você entrou, convidado e a gente Porra, gravando. foi demais. Já pegou o microfone e saiu cantando. Demais. Mas é exatamente isso. Sabe o que acontece com vocês? E acontece comigo e acontece com o pessoal que tá aqui no bastidor? É assim. Se você pegar, vou até usar aqui como contextualizar. Se eu ficar
pegar aqui o celular, né? E eu ligo essa luz. Uhum. Se eu ficar aqui na tua cara, dependendo, ó, vocês não estão se incomodando com essa luz, tá tudo bem. Você colocar assim, o cara fala, não, para com isso, para, ai, não quero. É muito forte essa luz, meu Deus. Quem tem luz forte incomoda quem tem luz fraca. Isso aí já vi vários pensadores falando. E é real. Quem não tá na vibe de vocês, ó, vai ficar para trás. Já aconteceu. Sem né? lamento. A gente viveu isso. Sem lamento, e não tem nada com vocês, tá tudo bem. É a pessoa. Então, a luz incomoda a escuridão. É um fato irrefutável. Irrefutável. Vocês são luz. Napoleão Hill, não sei o que ele fala, nunca brilhe mais do que o sol. Exatamente. Né? Muitas vezes você vai sair de lugares porque você incomoda aquele que tá numa hierarquia acima da sua, porque incomoda mesmo. Incomoda. Então, por exemplo, aí você vai falar, pô, o cara separou, tal, com filho e tudo mais. Eu vejo meus filhos todos os dias. Todos os dias. Eu entendi que o amor, ele não quer dizer que se eu deito com uma mulher. Amor não quer dizer sexo. Amor não quer dizer se eu estou convivendo com essa mulher todos os dias. Amor é algo que é intangível, imensurável e real, materializável, através de atitudes. Hoje eu tenho uma relação tão incrível com a minha ex-esposa, com a Lu, que é muito melhor do que quando eu estava casado com ela. Muito melhor. Ela conhece a minha noiva, elas já saímos, eu e ela junto. E o que o pessoal que nos conhece fala? Ah, não pode. Onde já se viu o ex com a atual, com a ex-mulher, todo mundo trocando ideia e feliz num bar? Onde está escrito que tem que brigar? É a tua cabeça que colocou isso. Alguém colocou isso na tua cabeça que tem que brigar. É birrento? É na birra? Desculpe, mas eu tirei minhas fraldas com acho que 1 ano e meio de idade. Eu não mamo mamadeira desde os 3. A única coisa que eu fiquei muito tempo é chupar chupeta. Eu tive que usar aparelho depois. Chupei chupeta até os 11 anos. Levava até na escola a chupeta. Mas não somos mais infantis. Não deu certo até um determinado momento. Depois 2 pessoas adultas sentaram, conversaram e falaram, olha, eu acho que eu entendo o teu perfil comportamental, olha, é daqui e tal. Cara, eu tenho uma relação incrível com a minha ex-esposa. Esse final de semana aqui, antes de gravar esse podcast, tava todo mundo, eu, minha noiva, o meu cachorro, todos os meus filhos numa mesa. Eu me acho um cara privilegiado. É sorte isso? Não, é postura. É postura e entender. Eu não tô nem aí que os outros estão pensando da minha família. E a minha ex tem o mesmo pensamento. E se ela tiver alguém? E levar junto? Ok. Tranquilo. Sabe por quê? Eu até falo com ela. Ela falou, não quero isso agora porque eu tô pensando nas crianças. A minha filha é até nova. Mas eu incentivo ela. Falou, você tem que ter alguém. Eu não quero isso pra mim agora. E tá tudo bem. Cada um sabe o que quer pra vida. Sim. Mas ela é uma mulher extremamente madura, uma mulher extremamente competente. Primeiro, que eu entendo até o posicionamento dela, porque ela frequenta centro espírita, ela trabalha muito com a questão de espiritualidade. Aí tem muita energia. Ela, não, né? ela entende que a pegada não é só o sexo, não é só a ligação carnal. O que tiver que acontecer, vai acontecer, né? Exatamente. Tem que ser no momento dela tem também. que ser no às momento. Vezes você quer e às vezes você não tá no momento. E ela é uma pessoa, porra, fantástica, assim, uma baita de uma mãe. Eu vejo a sinceridade por parte da minha noiva também. Então, assim, eu sou um cara de muita sorte. Meu primeiro relacionamento... Não é sorte. Eu sou um cara que construiu isso. Eu co-criei isso. Então, eu tive um relacionamento duradouro de 23 anos e espero com essa segunda parceira que esse relacionamento dure muito mais do que 23 anos. Porque exatamente é sobre isso, é sobre pessoas, é entender a dor do próximo, é estar ali... Vou pôr um assunto na mesa, tá? Sim, vamos lá. Aproveitando que você trabalha com motivação, você fala bastante disso, você fala de cocriação, e eu acho que é um assunto que pega muito no consultório. Então, eu queria pôr o papo na mesa pra gente falar sobre as pessoas que aparecem no consultório falando
que não encontram sentido para a vida, sabe? A falta de sentido. Olha, essa é forte. Esse é um papo importante para a gente ter, já que a gente fala de motivação, a pessoa ter um motivo para agir, quem não tem um motivo Tá, para agir. vamos lá. Lembra que eu falei para você da questão de propósito, 35 anos de idade, descobri meu propósito e tudo mais. Dos 18, eu descobri que eu poderia trabalhar com comunicação com 18 anos de idade, logo depois que minha filha nasceu. Minha filha nasceu no dia 2 de dezembro de 1997. A Vitória, ela tem 25 anos hoje. Uma mulher incrível, locutora, atriz. Surreal. Minha filha, ela é uma mulher que não depende absolutamente nada de mim. Ela é autossustentável. Tem o meu DNA disso aí, de autossustentável. Não é que não dependemos de ninguém, que nós somos o ó do Borogodó, nós somos melhor que os outros. Não. Nós podemos fazer por si próprio. É o tal da lei da selva. É o ciclo sem fim. Tipo o Rei Leão. Ó, Simba! Agora é com você, Simba. Né? Vai embora. Eu acho isso muito importante. Os pais que colocam seus filhos rodeados em suas saias, nas suas seguranças vazias, acabam prejudicando e muito a questão do amadurecimento, do processo desse filho. Mas enfim. Mas eu comecei em rádio em 98. Logo depois que ela nasceu, eu falei, eu preciso trabalhar, cara. Eu tenho uma filha, tô com 16, um moleque. Aí foi um tio meu na minha casa, visitar ela tal, e me visitar. Ele é radialista, Paulinho Pinheiro. Eu já tinha radialista dentro da minha família, um cara que trabalhava com comunicação. E quando ele estava vindo para casa, ele viu uma antena de rádio. Ele falou, pô, tem uma rádio aqui pirata. Eu sei que é antena pirata, porque a antena é isso, aquilo, tal. Eu já conhecia. Eu já era um teacher, Você já né? tinha voz bonita? Não tinha nada. Não tinha nada. Aí isso é treinável? é treinável. Totalmente treinável. Totalmente. Caramba. É calejado, na verdade. E aí ele chegou para mim, ó, tem uma rádio ali, os Pinheiros são muito bons em comunicação e vai pedir emprego lá porque você tem uma filha. Ele foi embora. Eu fiquei com essa parada na cabeça. Olha que coisa louca. Às vezes uma pessoa é um Olha, anjo. É. É um anjo. É uma frase para fazer a diferença. Uma frase. Ele falou, vai lá. Eu fui lá no dono da rádio, bati lá. Ô fulano, tal, quem é você? Eu tinha, 17 anos, moleque. Deixa eu fazer rádio aí, pô. Deixa eu fazer rádio. Ah, quer fazer rádio. O cara tinha uma puta voz, Ailton Silva, o nome do cara. Ô menino, você quer fazer rádio do quê? Pô, aqui não é pra você não sei o quê. Ô seu Ailton, deixa eu fazer a rádio, por favor. Sou o Fernando, trabalho com fotografia. Tava trabalhando com o pai da minha namorada, que é a mãe dos meus filhos, né? Da Lu. Eu trabalhava numa loja de fotografia, tirava foto de noiva, tal, aquela coisa toda. Totalmente diferente de comunicação. Ficava atrás do balcão. Mais uma vez, meu signo, aquilo que eu sou, eu não gosto de ficar preso no lugar. Eu gosto de liberdade. Então ali eu tava na cadeia, mesmo trabalhando, tava na cadeia. É a questão de autoconhecimento. O cara me deu uma oportunidade. Só que às vezes a oportunidade não é exatamente aquela oportunidade que você quer. Ele me deu um horário na rádio, de domingo para segunda, da meia-noite às 6 horas da manhã. Teste. É um teste. Vamos ver se esse cara quer mesmo. Vamos ver se esse cabra quer. Ah, você quer? Vou te dar um horário bom, menino. Da meia-noite às 6 horas da manhã, de domingo para segunda. Ninguém ouve, velho. Ninguém ouve. Mas vamos lá. Quem estava comigo no meu primeiro dia de rádio? Adivinha? Seu pai? Pensei no Meu seu pai. Pai de criação. Meu pai de verdade. Sim. Eu estava aqui, diante do microfone, uma mesa de som Gemini, que era um mixer. Lembro como se fosse hoje. Nas minhas costas, com a mão nesse meu ombro, ou nesse, não lembro, mas ele estava lá. Eu fazendo lá, falando a hora e tudo mais. Ele passou da meia-noite às 6 horas da manhã comigo. Então ali foi uma força. Hoje eu entendo que criou sinapses ali para arrebentar a boca do balão. Nossa, tô aqui. Tô aqui, vai, tô contigo. É o pai que empurra o carrinho de rolemã, é o pai que empurra a bicicleta. É isso, é ser pai. Pai não é babar ovo do filho. Ah, filho, você é o melhor, irmão. Filho. Não. Às vezes, Segura o guidão aí. sem falar nada, bicho. Só colocando a mãozinha no ombro e fala, tô aqui, vai. Porque existe a simplicidade, existe os medos do pai. Meu pai é zelador de prédio, porra. Eu sei que meu pai tem crenças limitantes até hoje, mas eu nunca falei um A pro meu pai. O que meu pai fala é ponto. Eu só respeito
Eu respeito uma entidade hoje que se chama Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Uhum. E o meu pai, o que o meu pai fala é ponto. Agora, outro ser humano, com toda o respeito, é de igual para igual. Uhum. É aqui, ó. Pode ser bilionário, trilionário, não importa. Aqui é papo reto. Vem comigo. Vamos conversar de igual para igual. Agora, se o meu pai entrar na sala, abaixa a cabeça. É um ensinamento que eu tive. Só que ele estava comigo nesse primeiro dia. Então, para mim, foi surreal. E aí, foram acontecendo coisas muito loucas. Eu entendi que quando eu estava no rádio, eu trabalhava na rádio, só que eu vendia propaganda e não ganhava muita grana. Ganhava só comissão e tal. Eu era o artista que ficava lá fazendo acontecer no programa. E quem ganhava era o dono da rádio. E aí eu entendi o seguinte, eu sou um cara muito inquieto. Falei, o que eu preciso fazer para ganhar mais dinheiro? E eu comecei a sair do rádio com 1 ano de rádio. Eu fui para publicidade, que se chama locução publicitária. Narração de textos, empresto a minha voz para outras empresas. Eu comecei com um carro de som. Olá, batata 1,99 aqui no supermercado do povo. Eu fazia, hoje eu não consigo, eu tô tentando imitar na época. Eu fazia, oi, dona de casa, chefe de família, aqui é para você. Batata 1,99. Mas isso vendia. E aí eu conseguia muito mais dinheiro do que quando eu estava na emissora de rádio. Falei, pô, legal, isso aí dá para empreender. E aí eu fui desenvolvendo. Aí passou um tempo, eu tive um convite para ir para o Japão, fui do Japão, fiquei do Japão de 2002, como eu estava contando para vocês, a 2007, trabalhando com rádio e televisão. Foi faculdade, 5 anos de faculdade. É. 5 anos de faculdade. Quem foi comigo? A minha esposa, minha ex-esposa. A Lu foi comigo pro Japão. Tivemos que deixar minha filha aqui no Japão, a Vitória. Ó a decisão, ó que mulher. Qual é a mulher que vai deixar a sua filha vai vir com o seu marido? Uma baita de uma mulher, pô. Por que agora eu separei da mulher, eu vou falar mal da mulher? Eu tô sendo hipócrita, pô. Deu um super apoio, né? Isso é ingratidão. Foi lá comigo, enfrentou o BO de ter deixado a nossa filha aqui. Minha filha ficou apenas 1 ano. Voltei do Japão, voltei com experiência. Voltei vivendo num país super desenvolvido que estava 5 anos à frente do Brasil com equipamentos. E aí eu montei um estúdio de gravação, de produção, que chama Audio 5, que tem... Hoje essa empresa é da Luciane, é da Lu. Eu passei para ela e ela toca essa empresa até hoje. Essa empresa completa esse ano 20 anos. Uma empresa que me sustentou ela, nossa família, porque era produtora de áudio, era locução, era gravação, jingle, vinheta, chamada, legal. Esse mundo da produção. E o que acontece? É o processo. Só que, imagina só, o Nando lá, 97, storytelling todo. Chegou 2010, recente, há 13 anos atrás, eu ligou a televisão, tá lá Rodrigo Faro fazendo publicidade, tá lá o Paulo Zulu, tá lá só ator fazendo publicidade. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa no universo. Cadê os locutores? Hoje nas Casas Bahia, você não pode perder máquina de lavar e tal. Inclusive esse cara que fazia as Casas Bahia é um grande amigo meu, que é o Bob Floriano. Falei, o Bob não tá fazendo mais Casas Bahia, o Beltrano, aquele que fala assim, não quer Hyundai, não quer? É o Ferreira Martins. O melhor carro do mundo, Hyundai. Eu falei, esses caras, não é que eles não estavam fazendo mais, eles estavam perdendo o mercado para atores. Uhum. Resposta rápida, decisões rápidas. Eu não tenho problema com mudança. Tenho que mudar, vamos mudar, pô. Vou fazer um curso de teatro. E eu coloquei na minha cabeça como algo obsessivo que eu precisava fazer um curso de teatro, senão eu ia perder mercado. Eu ia ser apenas o locutor. E foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida. Porque eu estava adicionando caixinhas. Verdade, até começaram a exigir, né? Estava adicionando caixinhas dentro da minha capacidade e dentro da performance. Você tem um drive. Você tem um drive interno que te leva a... Encontrou o problema, você vai. E tem muita gente que não tem o drive, né? Mas aí, veja bem. Olha que pegada. Você falou em relação a propósito, a crise existencial. Fiz o teatro, terminei o teatro, 2014. Inclusive falei hoje com um meu professor de teatro, Alexandre Gatti, da Brapa, aqui de São Paulo. Eu sou aluno da Brapa, uma das maiores escolas de artes cênicas do Brasil. Eu posso dizer isso que eu fiz lá. Os caras são sérios, Brapa. Não sei se eu só posso fazer comercial aqui, falar das empresas, mas
Tô usando o espaço de vocês para fazer isso. Brapa, Alexandre Gatti, o Eduardo Osório, foi meu professor. Cara, é surreal. Quando eu saí do teatro, a minha interpretação melhorou 1000%. Eu já tinha a voz. Tudo bem, como vai, blá. Depois o teatro me lapidou. Era o diamante não lapidado. E depois que eu saí do teatro, eu entrei na crise existencial. Aí eu falei, pô, e agora? Eu não vou fazer novela, porque eu não quero. E aí, eu já ganhava grana pra caramba com locução, com narração. Tinha meu apartamento, minha casa, mulher, filho. Não tô feliz. Pá. É essa crise existencial. Você não tá feliz com o que você faz, você não tá feliz com a pessoa que você vive, você não tá feliz com o teu filho. Mas não é que você não tá feliz com essas pessoas. A pegada é aqui, ó. É lá dentro. Então, conheça-se a ti mesmo, ame-se em primeiro lugar para depois se amar as pessoas e ser feliz, abundante, próspero. Você conseguiu entender o que aconteceu? Por que essa chama apagou? Porque, na minha opinião, eu tinha conquistado o ápice dentro de tudo aquilo que eu poderia dentro da minha profissão. Eu já trabalhava como voz padrão da TV Globo, já tinha minha voz na Jaguar, num carro F-Type Coupé, que é um carro naquela época que custava R$1 milhão. Minha voz estava em tudo que é lugar. Egocentricamente é tesão. O ego, ó, pô, minha voz está lá. Oh, minha voz é linda. Vou me comer com a minha voz. Mas não é essa a pegada. A vida não é essa. Só que quando você coloca a tua cabecinha no teu travesseiro, é você versus você. São as tuas dores, as tuas crenças, os teus medos, os seus demônios. Eu falei, cara, a vida não pode ser só isso. Eu não posso falar apenas para locutores ou para alguém que ouve minha voz e um dia chegar para mim e falar assim, nossa, que voz bonita que você tem muito talento. Eu falei, não é isso que eu quero para minha vida. O que eu posso fazer? E aí um belo dia eu fiz um vídeo chamado Nascidos Antes de 1986, em 2014. Que era assim, de acordo com os reguladores e burocratas de hoje, todos nós que nascemos na década de 70, 80 e 90, não deveríamos sobreviver até hoje, que as nossas caminhas eram feitas com cores à base de tinta de chumbo altamente tóxicas, que muitas vezes lambíamos e mordíamos. Não tínhamos frascos de medicamentos contra a criança, bebíamos a mangueira da rua, pinava pipa, chupava balatofe. chupava balatofe, engolia aquilo. Exatamente. Nossa. Nós fazíamos, não tinha, no texto que eu conto, que eu narro, não tinha cinto de segurança para molecada. Não tinha, andava no chiqueirinho lá atrás. E você podia ir na frente. Podia ir na frente. Tipo, ok, no colo da sua sei mãe lá, com ainda. 8 anos. Então, estamos vivos até hoje. É. Esse vídeo explodiu no Facebook. Naquela época o YouTube não tinha tanto sucesso como tem hoje. Não tinha WhatsApp, não tinha TikTok. Então é bem no comecinho, 2014. Esse vídeo teve, cara, 1 milhão de compartilhamento no Facebook. O meu Facebook tinha 2 mil seguidores. Eu acordei e estava com 100 mil. Eu falei, caramba, que legal. Eu posso ajudar as pessoas através daquilo que eu faço. E não é publicidade, é mensagem. Uhum. Aí eu fiz um outro vídeo. Foi aí que eu entendi o meu propósito. Vou falar de mais 2 vídeos. O primeiro vídeo que eu fiz, depois desse que eu falei, ó, por exemplo, você faz uma receita, deu certo, o que você vai ter que fazer? Pô, vamos repetir essa receita mudando um pouquinho, colocando outros ingredientes? Aí eu entendi o seguinte. Falei, cara, se tudo isso está acontecendo, tem um porquê. Deus, Pai, tal. Eu estava meio depressivo, meio ainda nessa crise existencial. E aí eu estava lá no quarto, eu gravava no quarto, eu tinha um home studio no meu quarto. Eu gravei um vídeo chamado Deus Quer Falar Contigo. Ou Deus Está Contigo. Eu sei que é um hino de igreja. Deus está contigo e Ele está agindo e ninguém pode impedir. E aí eu peguei um texto que, como se fosse Deus conversando com você. Se você está caído, eu irei te levantar, porque eu sou o seu Deus. Então eu falando isso, inclusive está até no ar ainda hoje esse vídeo.
Foi um dos primeiros vídeos que eu gravei. Depois que eu gravei esse vídeo, Nath, o que aconteceu? Vocês podem falar o que tem a ver isso na questão psicológica? Que eu sempre quis fazer essa pergunta. Eu não pronunciei, eu não emiti a palavra, mas eu pensei, bem sutil. Aí eu pensei assim, pai, faz com que essa mensagem chegue para o maior número de pessoas. Pá, explodiu esse vídeo. Lógico. Explodiu. Na sequência eu fiz um outro vídeo que eu entendi o seguinte, aí eu pego um dos maiores comunicadores do Brasil, Silvio Santos. Você tem que modelar pessoas de sucesso. Você não pode modelar derrotados. E tá tudo bem, hoje o derrotado de hoje vai ser o vencedor amanhã. Mas que você modele o sucesso. que você modele o sucesso dele, do processo. Ali o derrotado não existe derrota, ele tá passando um processo. Ele vai levantar. Depende dele. E eu falei assim, cara, por que o Silvio Santos só tem mulher no programa dele? Tem alguma coisa, não é possível. Aí eu entendi. Eu não sou psicólogo, tá? Eu vou falar do meu jeito, do meu jeito de ser. Eu sou observador. Depois que eu fiz o teatro, eu fiquei muito mais observador ainda. O ator ele tem que ser observador. O homem é muito indagador, né? O homem indaga muito. Então, se ele colocasse homens lá, primeiro que o cara é bonito. Não, vamos falar Silvio Santos. Sim. Hoje pode ser que não seja um exemplo de beleza. Sim. Mas vamos lá, década de 80, 70. Inteligentíssimo. Inteligente, rico, comunicativo, divertido, postura, tônus corporal, inegável. Se eu tô no palco dele, eu sou homem, eu quero tirar uma pedra no cara. Porque eu não sou aquele. Eu quero ser. Mas exatamente ainda porque eu não descobri o meu verdadeiro talento. E aí, ou ele teve essa sacada, ou alguém chegou para ele e falou assim, ó, é a mulherada. A mulherada não vai indagar você. E se uma mulher fala para uma, ela vai falar para 500. Então acho que foi essa estratégia dele. E quem que decide? Vamos ser sinceros. Você que tá me assistindo aí, tem sua esposa, né, a filha. Velho, quem decide é a mulher e ponto final, você querendo ou não, esse é o fato inegável. Inegável. Quem escolhe a cor do carro é a mulher. Não adianta você comprar o carro que você quer e a cor tá... acabou. Se tiver apaixonado... E se tiver apaixonado, aí... já era. Já era. Então, a mulher decide. Então, lá atrás, ele já teve essa percepção e deixou sua mulher. Eu falei assim, olha, eu acho que se eu fizer um vídeo pra mulher com a minha voz, vai arrebentar. Vai arrebentar. São estratégias. É proposital? Não vou ser hipócrita. Claro que é proposital. Existe uma estratégia. Lógico. E nós temos você pegou seu talento nós temos que aproveitar. Você tem que achar, né? É o seu funil, nicho, né? Qual nicho? Qual o funil? Exatamente isso. De repente você é um cara muito bom, você é uma mulher incrível, você tá falando para pessoas erradas. Exato. Sim. Você tá falando para outro tipo de gente que não tá te valorizando. De repente você tá num lugar que as pessoas te desvalorizam. Tá sendo desvalorizado exatamente por causa disso. Olha que louco. Então você tem que mudar de ambiência. E isso serve para casamento também, né? Total. Você muda de ambiência e você muda o público. Vai fazendo testes. Hoje na internet existe tal. É muito bonito falar isso. O teste AB, o teste ABC. Mas naquele momento, eu falei, cara, vou falar pra mulher. E aí eu fiz um vídeo matador. Esse vídeo hoje é um dos mais visitados do meu canal, com mais de 4,5 milhões de visualizações. Inclusive o título dele é Esse vídeo salva casamento, Nando Pinheiro. Esse vídeo vai salvar casamento ou esse vídeo salva casamento? Pode procurar aí, um dos dois. Toda mulher precisa de carinho. Esse é um compilado de um texto de um grande escritor, não esqueci o nome dele, e mais um caco que eu coloquei ali como ator. Falei, é legal o texto, vamos melhorar esse texto. O texto é mais ou menos assim. Passa uma mulher, a imagem que eu peguei de uma mulher close-up, não aparece o rosto dela, mas pega a mão dela, as unhas, vocês estão com ela tá com um brinco maravilhoso, tipo um brinco que nem o teu ali. Pega detalhes da mulher. Você não precisa falar que é uma mulher que tá no vídeo, porque você já mata ali. Aí começa o vídeo assim, com a voz bem lá embaixo, tão baixo. Ei, amor, acorda. Tá na hora de você acordar. Acorda que eu vou fazer o café da manhã pra você.
Porque se você não acordar, você vai chegar atrasada no trabalho. Dizem que mulher gosta de carinho. E se você não der, ela vai pegar de outro. Beijos matinais e um eu te amo. E aí vai desenvolvendo todo um contexto que você tem que agradar a mulher, porque é um outro tipo de mundo. Você tem que falar coisas bonitas. Não é só na hora que você quer, desculpa a palavra, dar uma com a tua mulher no final de semana ou à noite, velho. Você tem que... É uma conquista. É uma conquista. A transa começa muito antes. Muito antes. E se a gente entrar num detalhe aqui, a mulher, o orgasmo dela, cara, você não precisa, não existe penetração, não. Às vezes os caras pensam, penetração é o ato. Não, você tá errado. Isso nós aprendemos, processo. Não é da noite pro dia. Lógico. Às vezes uma palavra que você fala doce pra uma mulher, a mulher fica maluca. Maluca. Então esse vídeo ele pegou bem no límbico, é o sistema límbico. Perfeito. Né? Esse vídeo... Deu muita identificação. Cara, né? eu provoquei, mas eu não sabia que ia dar tanto boom. Eu falei, vou usar o tom de voz baixo. Ei, mulher, sou o seu príncipe aqui, eu tô junto com você. Isso tudo no subtexto. Mas o que ajudou isso? É o teatro. Acorda, tá na hora de você acordar, blá, 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 blá. Desenvolveu um vídeo de 2 minutos e meio, 3 minutos, que depois você vão ver o final do vídeo e falar assim, e só tem mulher quem pode. Empoderamento feminino lá em cima. Só tem mulher quem pode. Cara, eu tava com 30 mil seguidores no Facebook. Eu fui dormir, eu publiquei esse vídeo num domingo, às 6 horas da tarde. E um ótimo horário, né? Um ótimo dia também. Cara, hora que eu acordei, tinha 500 mil de pessoas no meu Facebook. De mulheres. Pedindo todo tipo de conselho. Que você é o Dom Juan e tal. Não é, mas não foi essa a intenção. Sim. A intenção foi: oi, tudo bem? Eu sou o Nando Pinheiro, eu tô aqui. Eu existo, tá? E esse é o meu talento e é isso que eu escolhi pra minha vida. É mostrar que você é incrível. Mostrar que você é uma pessoa que pode muito mais. E aí eu entendi a fórmula. Falei, pô, a minha voz pode motivar outras pessoas. E aí começou o lance da motivação. Isso aí, a vida fala assim, acertou. Acertou! Toma. Vai, bora, vamos fazer mais bolos, mais bolos. E agora, vou até abrir aqui, vocês são primeiríssimas que estão sabendo disso. Opa! Inclusive eu até falei pra minha parceira, ninguém sabe. Marcele, eu tenho uma parceria. Primeiro eu vou contar o que aconteceu. Eu já estou 8 anos motivando pessoas. Desde 2015 até agora foram 8 anos. Várias pessoas que falaram que deixaram de tirar suas próprias vidas, que nasceram das cinzas através da minha voz. Putz, isso é muito legal ouvir, Nossa. cara. Isso é... Quando eu faço minhas palestras, as pessoas chegam, me abraçam, me beijam. Cara, não tem preço. Mas eu tô num novo desafio. Como eu falei, taurino, 23 de abril, filho de São Jorge, aquela coisa toda. Eu sou um cara inquieto. Eu quero misturar motivação, lei da atração e resultado real. É muito legal o cara me ouvir, mas às vezes o cara me ouve e não coloca em prática. Mas dessa vez eu vou motivar pessoas e vou fazer elas se colocarem em prática, como se fosse um curso, mas não é um curso. Eu não vou vender nada para as pessoas. Eu só vou entregar conteúdo como eu venho fazendo todos os dias. Todo dia tem um vídeo no YouTube ou agora no TikTok, no Kawaii, no Facebook. Todo dia tem um conteúdo novo. Eu vou juntar motivação, lei da atração e viagens. Nós vamos... essas 3 coisas. Durante esse ano eu vou viajar para mais de 7 destinos pelo Brasil. Vamos começar pelo Brasil, ano que vem nós vamos fazer Brasil e Mundo. Eu tenho um parceiro, não sei se eu posso falar aqui, Pode. que comprou essa ideia, inclusive utiliza das minhas palestras, já fez vários treinamentos meus, que é a Marcele, que ela é a CEO, diretora da Fort Travel, que é uma das maiores empresas de viagens e turismo do Brasil. Ela está localizada em Foz do Iguaçu. A Fort Travel, elas têm vários destinos assim maravilhosos, paradisíacos, surreais. E eu vou estar junto nessas viagens, levando, em vez de gravar a motivação no estúdio, eu vou fazer
na geolocalização, no ambiente. Eu vou te dar um claro exemplo. Às vezes tua vida está travada, está emperrada. A tua vida não alavanca. De repente você é uma pessoa de sucesso, está tudo bem. Mas você pode muito mais do que você imagina. Pura e simplesmente porque você não faz isso daqui, ó. Você não troca de lugar. Você não se coloca em movimento. Movement. Eu entendi que a partir do momento, através de uma geolocalização, por exemplo, eu moro em Santos. Toda vez que eu venho para São Paulo, eu tenho resultados surreais de contatos novos, de gente querendo, estou te devendo uma grana, vem aqui que eu vou te pagar. Quando eu estou em Santos não acontece isso, quando eu vou para outro lugar acontece, o que está acontecendo? Nando, o pai está falando assim, movement, se coloca em movimento. Isso é sério, gente. Então o que eu vou fazer agora? Através dessa empresa que se chama Fort Travel Viagens, junto com uma operadora, uma das maiores operadoras de turismo do Brasil, que é uma empresa que é coligada à Fort Travel. Eles falaram assim, Nando, eu quero que você viaje, mas você não perca essa essência de motivar as pessoas. Porque o que vende hoje, o que as pessoas compram do Nando é a voz. Só que é muito mais do que uma voz, é um ser humano. Sim. E quando eu joguei esse desafio para eles, agora lembrei aqui, ó, FRT Operadora, Fort Travel Viagens e FRT Operadora. O que é a FRT Operadora? Ela é o braço, é o sponsor da Fort Travel. Ela que tem todos os destinos, a logística. Então, por exemplo, você que trabalha com viagem, de repente tem um agente de turismo assistindo esse podcast, entre em contato com a FRT Operadora, que você pode pegar os produtos que ela tem e revender e colocar dinheiro no teu bolso. Muito legal. O turismo hoje no mundo e no Brasil é um fator que agrega valor e dá muita grana. A Fort Travel já é a ponta final. Por exemplo, você quer viajar e você, Nath, você quer viajar. O que vocês vão fazer? Você vai entrar em contato lá com a Fort Travel e elas vão apresentar uma porrada de pacotes que eles têm. Só que o que é o lance da viagem? Mudança de estado de espírito, mudança de geolocalização, novas culturas, novas pessoas, novas possibilidades. A proposta já é transformação desde o começo. Desde o começo. Então, as pessoas, veja bem, eu não sei qual que é o ciclo de conexões que vocês têm, mas se eu fizer uma pergunta bem simples aqui para vocês, quantas pessoas vocês conhecem que nunca viajaram? Ou que não viajam há 3 anos? Muita gente. Tem muita gente. Não tem muita gente? Muito. Aí eu faço a pergunta, essas pessoas são sem condições financeiras? Às vezes não está organizada só, né? Porque se ela se organizar, ela... Tem passagem aí que eu fiz isso, eu fui para Fernando de Noronha faz 2 anos, eu paguei no cartão de crédito em 12 vezes. E fui. Foi maravilhoso, delicioso, incrível, uma baita de uma experiência. E eu tive resultados fantásticos só de ir para Fernando de Noronha. Então, você muitas vezes está com o seu casamento detonado, está com a sua vida detonada, está numa empresa, você vive estressado, tretando com o colaborador. Velho, você precisa dar um slowdown, você precisa desligar. E de que forma Muda a estação, né? Muda a estação. De que forma você vai fazer isso? Você vai fazer através de viagens. Então, a ideia é o seguinte, eu vou viajar em vários lugares, vou fazer takes, vou filmar, vou colocar em todas as minhas redes sociais e motivar, aí vem o lance da motivação, para que as pessoas também viajem. Mas entenda que uma viagem não é só um lazer, não é só conhecer o lugar viagem é muito. E beber chopp. Eu sou casada há 22 anos e eu acho que grande parte disso são os nossos objetivos e renovações em viagem. Karina, quanto tempo, por exemplo, sua primeira viagem, você lembra? Minha primeira? A primeira, com o teu marido. Com meu marido? É. Lembro. Onde foi? Visconde de Mauá. É incrível. Ah, não. A primeirinha foi Brasília. Carro indo para Brasília porque é onde ele tem família. Brasília. Eu achei incrível. Mas eu não conhecia Brasília. Aliás, quem não conhece tem que ir. Eu amei Brasília. Tá, mas por exemplo, deve ter acontecido alguma coisa muito louca lá em Brasília que você lembra até hoje. Opa!
Diga. A primeira sentada com a minha sogra, ela deu pra comer. Eu pensei que fosse alface americana e aquela folha horrorosa que eu pus na boca. Mas tô falando uma coisa ruim da viagem, né? Mas tudo bem, criaram-se sinapses, isso aí ninguém tira de você. Mas virou uma brincadeira, né? Porque Virou. a sogra te dá. Eu esqueci como é que chama. Aquela folha horrorosa, ninguém lembra o nome aqui? Louro, boldo. Não! Parece a alface americana, é bem clarinha, mas você põe na boca é horror. Não, manjericão é uma delícia, Não. pô. Eu sei o que vou que é, lembrar. só que eu não tô É. lembrando. E você, qual Ela é foi? meio peludinha. A primeira viagem que eu fiz com meu marido foi pra Argentina. Argentina. Foi legal. Foi Nossa, top. foi espetacular. Fala uma coisa que marcou. Também não é boa, mas o que mais marcou foi que a gente foi num shopping center muito famoso e aí quando a gente tava tentando sair do shopping, nenhum táxi parava. E não existia Uber naquela Entendi. época. Aí a gente ficou tentando fazer os táxis pararem. Não, aí eu peguei e falei assim, não, beleza, vamos de metrô. A gente sabe qual que é a estação de metrô que tá perto do nosso hotel. E aí, quando a gente foi pegar o metrô tava fechado, porque já era umas 11 horas da noite. Aí eu falei assim, então vamos pegar um ônibus, vamos perguntar pra alguém como que a gente faz pra chegar, não sei o quê. E aí, quando a gente chegou, né, ele nunca tinha andado de ônibus, eu acho. Aí, quando a gente chegou, assim, entrou no ônibus, a gente tinha, tipo, uma nota de, sei lá, como se fosse $50. E a gente foi pagar o ônibus. Aí o cara falou, só moeda. Aí a gente olhou assim, todo mundo olhando pra gente, aí ele pegou, parou no ponto seguinte e falou, tenderás que barrar. E depois pra fora. Foi pra fora. E a gente começa tipo, a andar na rua, pelo amor de Deus, troca por moeda, não sei o quê. E a Mas faz gente muito tempo isso, né? faz, sei lá, eu tenho 13 Memórias, anos de né? relacionamento. Memórias, sinapses incríveis. Vamos falar, a gente costuma lembrar de coisas mais negativas do que as positivas. Mas, por exemplo, Ah, eu- mas Mas foi a gente super tinha engraçado. perguntado negativa, mas positiva eu não, lembro de são várias. Mas, por trocentas. exemplo, todo mundo lembra, não tem a ver com viagem, mas tem a ver com sinapses. O que eu estava fazendo no dia 11 de setembro. Todo mundo sabe Sim, o que estava todo mundo fazendo. sabe. Quando o Ayrton Senna morreu também, dia Também. 1º de maio, a mesma coisa. Agora imagine as sinapses incríveis que você vai ter se conectando com novas pessoas, viajando para valer. Então, esse novo projeto meu, eu vou aliar toda a audiência que eu tenho, mais de 4,5 milhões de seguidores. A minha motivação daqui para frente vai ser continuar motivando pessoas, mas mostrando para elas, vem viajar comigo, vem, essa semana, por exemplo, eu publiquei hoje nos meus stories, eu tô indo para Gramado semana que vem. Delícia. Quer vir junto comigo? Entra em contato com a For Travel. Fala se tem um espaço aí na agenda. Quem quer faz, quem não quer inventa desculpa. E eu vou estar ali, não tem que pagar nada além disso. E vai ser, para mim, vai ser maravilhoso poder. Eu vou cuidar de vocês, né? Vem Vem cá, vamos interagir, vamos cantar que nem a gente fez aqui no backstage, vamos viver a vida intensamente. Então essa viagem na real e essa motivação é o que tá, a chama que tá aquecendo junto comigo. Hoje você quer chegar mais perto das pessoas, Sim, né? quero chegar mais perto, Não é só essa questão da internet. Então a For Travel comprou essa ideia, a FRT, operadora, compraram essa ideia e nós vamos fazer vários destinos. Até o final do ano tem vários destinos. Tem o Cancún, agora, se não me engano, em junho ou julho. Depois nós vamos para... Tem um cruzeiro agora em abril, eu vou fazer aniversário no dia 23, nós vamos para o Recife, vai rolar um cruzeiro. Tem um cruzeiro do Wesley Safadão em novembro, então assim, as pessoas vão ver um Nando um pouco diferente esse ano, além da voz, da motivação, a questão de que como vai ser o Nando com todas essas experiências em 2024? É viver experiências e se permitir, é basicamente isso. Nossa, perfeito. Agradeço a cada uma de vocês aqui, a cada um de vocês que está me assistindo aí. Pra gente terminar, a gente geralmente faz um joguinho. Vamos lá. É perguntas e respostas, tá? Geralmente Boa. a gente pega essas cartinhas, mas se você quiser fazer da cabeça também, Bora. pode ser. Qualquer Aqui. pergunta que você gostaria de fazer pra gente, você pode se inspirar numa dessa e mudar. Posso pegar uma? Nossa, beleza, eu peguei uma muito top. Pode, duas, na verdade, porque é uma pergunta pra mim e uma pra Karina, tá? Nossa, esse negócio é muito bom, meu. É bom, né? Posso começar? O que você faria se Deus lhe desse a oportunidade de eliminar um dos 10 mandamentos? Qual deles você escolheria? Não cobiçar a mulher do próximo. Tá bom. Pela risada que ele deu, já tinha. Do distante, né? Mas eu acho que essa que mais pega, só isso. Agora você pra Karina, tá bom? Caramba, esse corte, eu vou fazer um corte disso, a galera vai ficar... Talarico! Não, não é. Eu não sou assim, galera.
Ó, tô sendo sincero, falando a real. Olha, Karina, atenção. Lá vem do filme, né? Se você tivesse o poder de mudar a vontade das pessoas, o que você faria? Se você tivesse o poder de mudar a vontade das pessoas. Essa é a pergunta. Sim, adorei a pergunta. Nunca caiu essa pergunta, mas eu gostaria que as pessoas tivessem o prazer de ter vontade de fazer o bem. Cara, que da hora isso. Porque se tiver isso, tem tudo, né? Caraca, vontade de fazer o bem. Nossa, não é demais? Pensar no próximo, né? Na real, amar o próximo como a ti mesmo. Sim. Fazer o bem. Eu fiz até uma pergunta que contextualiza com isso que você está falando. Se chegasse um gênio da lâmpada e falasse assim pra você, vocês podem responder. Eu já vou fazer pra você a pergunta. Beleza. Isso aqui é a parte. Mas calma que tem outra da Karina pra A você. parte. 10 milhões de dólares ou acabar com a fome no mundo. Olá, Karina, tudo bem? Eu sou o gênio da lâmpada, só que eu sou um gênio esperto. Você não vai pedir nada, eu já tenho as duas decisões pra vocês. Acabar com a fome no mundo ou 10 milhões de dólares para você. O que você escolheria? Posso falar de verdade mesmo? Na real, Eu termino com a fome, porque eu não ia dormir se eu pegasse esses Nossa, 10 eu pensei milhões. a mesma coisa. Sabendo que E tem depois gente você sofrendo. sobreviver sabendo que você Deus me poderia livre. ter... Não, eu realmente... E vou fazer... Ah, não sei. Você acabaria com a fome? Sabe que você não Acabaria. falou pra gente que quando você chegou no ápice, você perdeu todo fica o triste. sentido? 10 milhões É. tem sentido? Mas eu, como gênio, digo, eu não disse como vocês fariam para acabar com a fome do mundo. Por esse coração de ouro que vocês têm, eu concedo toda a riqueza do mundo para você. Porque aí você pode acabar com a fome. Você entende? Sim. No subtexto do gênio, ele está dizendo o seguinte: acabar com a fome no mundo ou 10 milhões. Os 10 milhões vai acabar. Se eu te der todas as riquezas do planeta. Riqueza, não tô... Pode ser dinheiro, pode ser amor, pode ser compaixão, pode ser tudo. Tudo misturado como se fosse a luva do Thanos, lá dos Vingadores. No subtexto, pelo esse teu coração bom, essa resposta incrível de vocês, o gênio sabe quem é? Deus. É o pai. Então se você é mesquinho e fala, não, quero os 10 milhões porque o importante sou eu. Mas o gênio, o pai não falou. Ele falou assim, vai acabar a fome no mundo. Mas ele pode tornar a pessoa abaixo dele mais poderosa desse Mas planeta. sabe por que isso ainda não aconteceu? Porque as pessoas tendem a achar que nós somos como uma vela. Quando você acende o outro, você não apaga a sua chama. Mas as pessoas tendem a achar que se eu der pro outro, eu vou perder o que eu tenho. E se todo mundo pudesse usar a sua própria Verdade. chama para acender o outro, Sim. ficaria todo mundo E, iluminado. aliás, eu acho que eu fiz aquela pergunta da falta de sentido. Eu vou falar uma coisa, quem assistiu o podcast inteiro, volta na pergunta da falta de sentido. Eu diria, se alguém que está ouvindo a gente aqui sente falta de sentido, né, não sabe por onde começar, eu vou dar o primeiro passo. Faça o bem para alguém. Total, Começa assim. Ah, não sei meu propósito. Faz bem para alguém. total. Se fizer isso, vai começar a acender essa luz, né? A sua luz vai aumentar e você vai começar a achar... Transborda e aquece. Agora para você, Nath, se tivesse o poder... Essa aqui eu fiz. Se pudesse trocar... Atenção. Se pudesse trocar um traço da sua personalidade, o que seria? A insegurança. A insegurança. Você é insegura? Em algumas coisas, sim. Se você pudesse trocar um traço da sua personalidade, a insegurança. Show. Qual que é a sua? Se você puder... Não sei fazer essa voz bonita. Se você pudesse... Se você pudesse viajar no tempo, para onde iria e para fazer o quê? Ah, essa daí eu já tenho uma resposta muito clara. Eu me tornei quem eu sou, que eu contei a história do meu pai e tudo mais. Mas eu tive um grande mentor que eu nunca conheci, além do meu pai. Eu tenho
as lembranças dele até hoje no meu escritório, no meu apartamento, eu voltaria no dia 1º de maio de 1994 Certo. e não deixaria o Ayrton entrar naquele carro. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E se eu te falar uma parada que eu nunca falei, na verdade. Um dia antes dele morrer, olha que coisa louca. Eu sonhei com o Ayrton que ele tinha, sei lá, ele não estava na corrida, tinha acontecido alguma coisa com ele. Eu tinha posters do Ayrton espalhados na minha casa quando meu pai era zelador e tal. E eu tinha foto do capacete, foto da McLaren, né, das corridas. É um cara extremamente motivador naquela época. Era um herói, era um herói brasileiro. Uhum. Tem tantas outras coisas para pedir, gente, para voltar no tempo, para tentar arrumar. Mas acho que essa daqui seria uma gratidão por tudo aquilo que um cara que não está mais aqui fez para um cara que continua aqui. Uhum. E de uma forma ou de outra ele me ajudou muito, mesmo não conhecendo esse cara. Então com certeza eu voltaria no ano de 1994, no dia 1º de maio de 94. Chegaria lá na frente do carro e falar: aqui você não passa, meu amigo. Aqui você não passa. Você vê, né? Como a gente pode transformar a vida da pessoa sem saber. Né? É muito louco. Olha como é. É muito louco. Eu Me tenho arrepio, sabia? todos os capacetes dele lá em casa, Que legal. as réplicas e tal, que quando eu estava no Japão, pelo mesmo cara que pintava os capacetes dele, o Cid Mosca, né? Então foi surreal. Isso mesmo. Então é isso que eu faria, mas como não podemos voltar no tempo, fica só Cá no estamos. metaverso. Aprendizado. Muito obrigada. Obrigada para Que todo mundo. prazer, que Foi prazer. incrível. E Muito não se obrigada. esqueçam de se inscrever no nosso canal. Isso aí, pessoal. Um abraço, valeu, até mais.